Olá! A saúde depende de práticas simples e neste mês nós vamos falar sobre uma das mais importantes: beba água em abundância. As práticas simples determinam a maneira como o nosso organismo vai funcionar, determinam a sua resistência, a sua imunidade, o bom funcionamento, o não apresentar defeitos, à medida em que você entrega para o seu organismo aquilo que ele precisa. Ele está pronto para funcionar, você só precisa entregar a matéria-prima. E uma matéria-prima fundamental, importante e extremamente simples, acessível é água. Então é beber água em abundância. E você vai saber por quê. O cérebro, por exemplo, é mais de 90% de água. Isso significa que esse estado de hidratação é importante para a memória, para a cognição, para a inteligência, para as ações que dependem do intelecto, para o humor, para a disposição, para, consequentemente, os relacionamentos, enfim. Quando se trata de coração, o coração é um músculo. E a presença de água de maneira adequada no coração vai conferir a este coração que é músculo uma flexibilidade que vai ser importante para a sua função de contrair. É claro que se é um coração, se é uma pessoa que bebe pouca água, esse músculo do coração também é mais enrijecido porque tem menos água, perde a flexibilidade, compromete, portanto, essa função de contração, que é esse momento em que o coração, junto com outras áreas do organismo, distribui o sangue para todo o organismo. Então vejam que é importante para a circulação, para a entrega do oxigênio, para a entrega dos nutrientes, para a eliminação das toxinas que retornam pelo sangue, enfim, uma função da circulação. O teor de água no sangue confere ao sangue uma fluidez que não acontece quando a pessoa bebe pouca água, consequentemente terá um sangue mais viscoso, com maior dificuldade de circular, com necessidade de uma pressão maior para que a circulação aconteça. Então beber pouca água favorece a hipertensão arterial. Então vejam que são consequências sérias para uma ação extremamente simples que é beber água. Quando se fala de coluna, a coluna, você sabe que entre uma vértebra e outra existe um tecido chamado disco intervertebral que funciona como um amortecedor para que uma vértebra não atrite com a outra. Existe esse colchão de flexibilidade. E quem confere essa flexibilidade é exatamente o teor de água. Uma pessoa que bebe pouca água, ela tem um disco vertebral desidratado, mais seco, mais fino, com menos elasticidade. Isso vem, inclusive, relatado no exame de uma ressonância magnética. Lá vem escrito disco vertebral desidratado, e aí aparecem as dores na coluna, favorece a hérnia de disco e todas essas consequências que tantas pessoas sofrem. As articulações são banhadas, elas são lubrificadas por um líquido chamado líquido sinovial, que a base é água. Então, veja que a água também é importante para essa função normal das articulações. A água ela é o diluente das substâncias que atuam no organismo. Ela é o transporte dessas substâncias. Ela é o transporte das toxinas que devem ser eliminadas. Então, veja que são tantas funções e sérias funções que não dá para negligenciarmos nessa providência de você beber água em abundância. Porque a questão é assim, beber pouca água, de uma maneira geral, não provoca sede. É um estado de desidratação crônica. A desidratação crônica, ela vai se estabelecendo e ela fica ao longo de meses e anos, e há uma adaptação. Não existe uma sede. A pessoa bebe pouca água não é porque está sentindo sede, mas diz não vou beber água, porque ela não tem sede. Lógico, quando a gente então diz para você beba bastante água, significa beba mesmo sem sede. Significa não espere sede para beber água. Isso é fundamental. A quantidade que você deve beber, não existe uma fórmula. Não tem uma equação que a gente preencha matematicamente e defina exatamente a quantidade que você deve beber. Porque essa quantidade varia com o peso da pessoa, com o tamanho da pessoa, com a temperatura do dia, com as atividades que a pessoa está realizando, com a roupa que esteja usando, enfim, vestimenta. Tudo isso
É variante que impede que existe uma fórmula que diga, você com tal tamanho, tal peso tem que tomar tanto de água. Não existe isso. Mas existe uma regra prática simples que é beba a quantidade que você passe a ter uma urina abundante, clara, praticamente da cor de água e sem cheiro. Então a pessoa vai urinar, urina pouco, urina escura, urina com cheiro forte. Significa, está faltando água. Esse corpo está implorando por água. Então siga esse parâmetro. Né? Então o beber água significa assim, é uma necessidade mais do que uma vontade. Porque não dá vontade de beber água, mas você sabe que tem necessidade. Então você vai beber água, estabelecer uma rotina de beber água mesmo sem sede, diante dessa consciência, dessa responsabilidade com sua saúde. Não porque tem ou não tem vontade de beber água. Isso está claro para você? Então vejam que são funções, de novo eu repito, funções extremamente sérias, envolve circulação, envolve a oxigenação do seu corpo, envolve a sua pressão arterial, envolve o seu estado de disposição, de ânimo, mental, funcionamento cerebral. Então não dá para você ficar assim, eu não sinto água, não sinto sede, não bebo água e pronto. Virão consequências importantes, dores de cabeça, indisposição, cansaço, mau humor, irritação. Claro que isso vai comprometer a sua produtividade no trabalho, vai comprometer os seus relacionamentos, porque compromete o seu humor. E tudo isso, se você não faz essa correlação com água, a tendência é ir buscar medicamentos, vai tomar remédios, que vai ser mais uma agressão para o seu organismo, porque não é isso que ele realmente precisa. Então, diante de tudo isso, vamos falar muito sobre essa característica, né? O beber água em abundância, para que isso se torne uma rotina na sua vida e você tenha nesse fator uma condição de garantia para a sua saúde. Um grande abraço, Deus lhe abençoe.